Bem-vindos a mais um episódio do C-Level Connect, um podcast que reúne mentes brilhantes que lideram com visão e alma. Eu sou Val Aguiar e junto com Renata Berkowitz vamos conduzir essa conversa com vocês. Prazer estar aqui com você hoje, Val, mais uma vez, recebendo pessoas especiais no nosso podcast. E hoje é com muita alegria que nós recebemos aqui 2 irmãos, membros da terceira geração de uma família empreendedora de Santa Catarina muito especial, a qual eu tive o privilégio, o prazer de conhecer muitos membros dessa família, que hoje é exceção no Brasil, ou seja, 30% das empresas brasileiras chegam à terceira geração. É com muito prazer que eu recebo aqui Roberta Zen, Daniel Zen. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estamos na luta sempre, né? Com empresa familiar, também trabalhando com outras famílias. E vamos bater um papo sobre isso e que a gente puder inspirar pessoas a ter esse sucesso, né, de ser uma das famílias que passam de geração para geração com uma certa felicidade, com um certo bem-estar e que conseguem passar por cima dos desafios e conseguir manter uma união, né, uma felicidade. Eu consegui inspirar algumas pessoas. Que bacana. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Val. E como você falou, né, Renata, 30% das empresas, né? A nossa não. A nossa já passou desse índice. Com certeza a nossa não vai ficar nessa historinha do pai rico, filho nobre, neto pobre. Não, a gente não, já passou disso. Tem 4ª geração grande já tem 4ª geração de 14 anos, eu acho, né? Que a mais velha, tem 14 e tem um monte de 4ª geração. Por isso, convidamos vocês aqui para contarem os segredos, né? Então, aqui não. Aqui a gente fez funcionar. Muito bom. Deixa eu dar uma breve introdução aqui. Daniel e Roberta, que são sócios da RDR Participações, cofundadores do Roda, portal de governança, conselheiros e, como já falamos, terceira geração da família Zen. Bom, Roberta, Daniel, a história de vocês carrega muita uma visão de negócios muito grande, né, de toda a família. E nós trouxemos aqui muitos temas que a gente gostaria de escutar e trabalhando muito com empresas, enfim, famílias empresárias, empresas que estão no seu momento de estruturação de governança, a gente percebe o quanto que no Brasil a gente precisa ainda evoluir, caminhar nessa jornada. Antes da gente chegar lá, conta pra gente como é que começou a história da família, quais são os pilares para que essa família tenha perpetuado nos negócios tanto tempo e já estamos chegando aí, como o Daniel falou, na 4ª geração. Traz um pouquinho dessa história pra gente. Isso é bacana até para as pessoas entenderem, né? Como que surgiu tudo e como que funciona, né? Esse empreendedorismo dentro da família. Então, o meu avô e o irmão dele, o seu Hilário e o seu Nelson, 2 jovens malucos, né? Como tem que ser um empreendedor não pode ser muito certinho. Subiram para São Paulo para estudar e montaram uma tornearia, uma pequena tornearia, não era nada muito mais que isso. E trouxe... Isso que ano foi? 1960. Eles montaram a Zen S.A. e começaram a fazer serviço para fora. E veio um senhor lá e pediu para eles fazerem uma pecinha estampada assim, numa prensa, que foi a primeira peça, vamos dizer, que eles comercializaram. Ia dentro de um rádio lá, mas quebrava muito. E o seu Nelson, que era um professor pardal assim, já inventou na hora, meu tio-avô inventou na hora lá, a máquina fez a pecinha para ele e começaram daí para frente comercializar produtos. Logo em seguida veio mais uma demanda de um mercado de fazer o impulsor de partida. O impulsor de partida é o que gira o motor do carro de todo mundo. Então, a engrenagem que faz o motor pegar é o que a nossa família começou a produzir e produz até hoje. E olha só como as coisas são engraçadas. Ainda é o produto que a gente tem mais margem, que a gente faz melhor. Ainda é o produto que eles começaram lá em São Paulo. Depois Na década de 60. Na década de 60. Que legal. Aí ele veio para Brusque,
juntou mais um bando de maluco, porque quem é que ia com 2 jovens para São Paulo de Brusque para trabalhar? Ele juntou esse pessoal em Brusque, convidou todo, levou para São Paulo e começou a trabalhar e começou a estruturar a empresa lá. Ele e o irmão dele juntou irmãos, trouxe junto, então começaram em São Paulo. Em 74, ele abre a indústria onde ela é hoje, em Brusque de volta. Ele depois, volta para Brusque em 74. E aí a empresa não para de crescer, aí aqui na nossa região, de volta na terra dele, né? Ele teve todos os filhos lá, então minha mãe e todos os meus tios nasceram em São Paulo, são todos paulistas que foram nessa época. São 6, né? 6 São 6 do nosso lado e 3 do lado do Nelson. São 9 sócios hoje. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, já é a primeira dica, é como você conta essa história. Na nossa família, a gente escutava a história pelo meu avô, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus tios. Então, a forma com que você conta é assim que depois de a gente tá com 40 anos, a gente tá contando para vocês. Só que nem sempre foi assim, né? Quando a gente escutava, primeiro escutava as dores. A minha avó contava, era tão difícil lá em São Paulo sozinha, com 6 filhos. O Nelson e o Hilário chegavam cansados, eles moravam todos juntos na mesma casa. Então, assim, a visão da mulher já é outra visão, da mesma história. Exatamente. Muito. Então, assim, quando você tem contato com pessoas da mesma família, às vezes da mesma empresa, você vai ter a visão de cada um. O que doeu e o que foi bom dentro de cada história. É como se a gente olhasse cada um de um ângulo. O bacana dentro de trabalhos de governança é você organizar essa storytelling, né? Essa história que é contada principalmente para fora. Quando você tem aí uma empresa familiar, principalmente que ela é comercial, que ela, né, vende produtos e ela está no mercado, né, independente da empresa, ela tem também os seus clientes internos, os seus colaboradores, é como você conta essa história. A história da nossa família é uma história de muita luta, muito trabalho. Eles o primeiro, o meu avô, né, o seu Hilário, ele conta que o primeiro dinheiro que ele recebeu foi do pai dele. Ele sempre fala, tem um vídeo dele de 50 anos no YouTube que eu não consigo ver porque eu me emociono, assim, que é tão bonito ele falando que era abençoado, aquele primeiro dinheirinho para investir na primeira máquina para começar a empresa. E ali eles lutaram muito para conseguir criar um patrimônio, vieram de São Paulo para Brusque com incentivo de terreno, de prefeitura, para gerar emprego. Sim. E isso era um propósito deles também, girar a economia. Depois meu avô foi prefeito, meio com essa, vamos dizer assim, essa parte da gratidão também quero fazer pela cidade. Ele também queria transformar o ambiente que ele vivia, então essa parte social. Legal. Ele criou escolas, ele fez muita coisa na cidade nos 4 anos que ele foi prefeito. Então, assim, a história ela vai se, né, ela vai se moldando, acontecem tantas coisas nesse caminho e são tantos sentimentos de renúncia, né, de cansaço. Então, a gente precisa pensar como que a gente chega em casa e conta para os nossos filhos como é que foi nosso dia, né? Assim eles vão se apaixonar ou não pelo que a gente faz. Isso é muito importante. É muito importante isso que você está falando, para quem está ouvindo também, né? Eu fiz um trabalho dentro de uma empresa, desculpa, né? Mas tem tudo a ver com a sua fala, Roberta. Fiz um trabalho dentro de uma empresa em que o dono da empresa, ele falava assim para mim, minha maior dor é meus filhos não quererem tocar isso e eu vou ter que vender. E estruturadíssima a empresa dele, tá? Da área de saúde, muito estruturada. Daí eu falei, mas por quê? Daí ele contou a história, porque eu me dediquei tanto a isso, tanto a essa empresa, que o meu casamento acabou por conta disso. E a minha mulher colocou na cabeça dos meus filhos, para que vocês vão querer aquilo, se aquilo ali destruiu o nosso casamento? Isso. Eles já internalizaram se seu pai aquilo. não conseguia estar conosco nas festas, estar conosco no final de ano, e é muito importante essa sua fala. Esse é o ensinamento da Roberta, ela trouxe isso junto na nossa consultoria, né? E é um ensinamento que é muito importante, é chegar em casa, tu chega, vim do trabalho, filha, meu Deus, eu tô estressado, deixa eu quieto porque eu tô estressado, me incomodei no trabalho, aquilo tá muito difícil, é uma carga. Tu bota uma carga, a criança nasce escutando, trabalhar é ruim, trabalhar é ruim, trabalhar... E esse trabalho do meu pai é cansativo, então por que eu vou para lá, né? Exatamente. Então, é muito importante. Mas é natural a gente fazer isso, a gente tem que
Nós temos que se perceber policiar, e se né? policiar. Olha que natural. benção, olha, cheguei tarde, mas Foi olha cansativo. que maravilha, a empresa, você vai pegar uma empresa estruturada, foi cansativo, mas tá uma benção. É isso aí. Tem que mostrar os dois importante. lados, né? Assim, as pessoas sentem esse cansaço. Todo mundo que trabalha Todo chega mundo cansado. sempre. Tem dia que você Assim, passar e não quero mais nada. Às Por mais vezes é que um esteja fazendo o que você ritual. gosta, Às vezes é um né? ritual, né? Eu chegava quando os meus filhos eram menorzinhos, que eu chegava de São Paulo, cansada de trabalhar. Eu chegava a ficar meia hora no carro, assim, ó, com o olho fechado, botava o celular para despertar. Porque senão eu ia chegar estressada, já ia pegar eles com aquela... Então, às vezes, alguns rituais que tu incorpora no teu dia a dia para dar um detox, né? Para depois conseguir chegar em casa inteira, para conseguir brincar com as crianças, vestir outro papel. E é a forma com que você conta as histórias. É muito bonito tu escutar do teu avô, do teu pai, as histórias de vida e como que eles tiveram sucesso e os desafios, como que eles conseguiram vencer os desafios. E a forma com que você conta é o que vai ficar. Exatamente. É o que vai ficar. Que valores que vocês carregaram, né, ao longo dessa jornada com os avós, com os pais, e que vocês, enfim, se valem disso até hoje, né? Que vocês praticam até hoje, assim, que valores que são esses? Eu acho que o respeito, né? A parte de uma sociedade, ela, mesmo a gente discordando, a gente pensando diferente, e na mesa de reunião querendo matar o outro lado, a gente tem que lembrar que ele é um tio, ele é um primo, ele é um sócio, pode não ser nenhum parente, pode ser um sócio, e ele também quer o bem da companhia, quer o bem pode ser da lojinha, do restaurante, de uma grande indústria, ele também quer o bem daquilo, pode ser que é do jeito dele, e se o respeito ainda tiver ali instalado, tu tem o respeito dele como pessoa, mesmo que a opinião seja diferente, o respeito tu vai conseguir chegar num bom ponto. A honestidade pra gente também é um pré-requisito, né? Assim, nosso avô e o nosso tio foram muito íntegros e ensinou a gente que não tem meia história, meio caminho. A parte da honestidade, da integridade é fundamental. Então, para mim, são pilares assim que eu vejo que é muito importante e veio dele. E o amor que ele tinha, o nosso avô Hilário, ele era um amor puro, assim, ele era ele era um coraçãozão. Ele tinha amor por tudo, pela família, pela empresa, pelos trabalhadores com ele, pelos todos, assim. Ele era um amor em pessoa, sabe? Assim, ele se doava, Então, assim, são alguns dos pilares que eu acho que como a Roberta fala, cada um tem a sua visão, ela pode ser que tenha mais alguns, Concordo mas com você. Quantos anos de diferença vocês têm, os dois? Dois Anos de diferença, pouca diferença. O Hilário, a Evelina também, o seu Nelson, são, né, os fundadores da empresa, são pessoas muito humildes também. Eu acho que tem além de, concordo com o Daniel nos valores, assim, mas se for palavras que representam a forma com que eles viviam, é de muita humildade, assim. Hoje as pessoas associam muito a grana, a ostentação. Sim, Eles tinham uma veia um pouco ao contrário. O meu avô falava assim, eu posso comprar um vinho de tantos R$1.000? Mas aí o meu paladar vai se acostumar com aquele. Então, assim, ele tomava o vinhozinho dele, que era simples, não era também ruim, mas, assim, ele tomava um vinho mais simples. Hoje as pessoas têm que... vinho honesto. Honesto. Ele falava assim, tem coisa que é melhor a gente não conhecer, ele dizia assim, porque a gente vai gostar. Então, assim, eles viajavam muito, eles gostavam de ter experiências de viagens, viajaram, acho que, meu Deus, por muitos lugares do mundo, até a trabalho, e associavam trabalho com mais um pouquinho de passeio. E eles gostavam dessa experiência, de estar junto, a união da família. Menos, assim, você ter coisas para mostrar para os outros que você tem. Então, assim, isso a gente foi criado bem, bem duro em cima disso. A gente, em Brusque, o impacto, assim, dos meus tios e da minha mãe, eles vieram de São Paulo, então eles tinham outra cultura, foi um choque cultural. Assim, ainda mais na época, né? Época, pensando assim, Brusque praticamente não... A maior construção de lá, a primeira foi o hotel que o avô de vocês fez? Provavelmente, né? Porque depois, fica lá no alto. Sim. Eles também têm um hotel, gente, que é o Montesco, que é maravilhoso, lindo. E aí, quando eu vi as fotos, quando eu estive lá, a foto da construção, e naquele tempo, eu fiquei pensando... Como que subiram as máquinas aqui para construir naquele morro? Eu não morro? comecei falando que meu avô era maluco?
Ele era maluco. Ele dava jeito. Quando ele queria uma fazia. coisa, ele fez uma casa na praia, na época, que também, hoje, se chega lá na região do Caixadasco, que hoje é super glamurosa, mas a gente vai lá há 40 anos, né? Na época A gente era vivia um como mato, pescador né? lá. A gente Só comia pescador, só pirão de pescador. peixe com siri na praia. E assim, hoje tá super glamuroso, mas não era assim. Sim. Então assim, e construir aquela casa naquela época, que não tinha estrada, não tinha água lá. Não tinha água potável, tinha que Nossa. descer com bombonas, assim. Uau. Assim, hoje tá tudo muito mais fácil, né? Então, assim, a gente Na- precisa, às vezes, lembrar um pouquinho que... Precisa lembrar. E eles fizeram o que os coaches, né? Que os gurus hoje falam. Eles aproveitaram o caminho. Né? Como você falou, eles viajaram a trabalho, mas aproveitava também para conhecer, para passear. Então, eles desfrutaram o caminho e isso é muito legal. É muito legal, porque hoje a gente pensa só em trabalhar, e a gente esquece de olhar para o lado, de ver as coisas belas, né? E tudo que está do nosso lado, a gente não vê. E tem Por isso um- que a gente adoece. Quando tu aproveita a jornada, a chegada é mais gostosa ainda. Com certeza. Se apaixone pela jornada, né? Que a Se gente tu sempre gosta. fala muito, pelo problema, para que você seja apaixonado por aquele problema, para você resolver e resolver com garra, né? Acho que na vida do empresário também, ele passa por, além de desafios, muitas traições, assim. Isso eu aprendi também na minha vida. Então, assim, há pessoas que não são honestas com você, né? Eu acho que não tem ninguém que tem empresa que não passou por isso. Uma vez eu perguntei para ele, falei, Nono, como é que a gente faz, assim, a gente trata as pessoas com honestidade, com respeito, e quando as pessoas não fazem isso com a gente, né? Quando, assim, poxa, e é comprovado, o negócio, né, traição, é coisa ruim mesmo. Ele, perdoa. Ele falava muito simples, assim, eu né? perca tempo, Não né? perca tempo, Acho que eu fui perdoa. neta do seu avô, porque eu também sou dessas. Ah, Perdoa, não leva perdoa. mágoa, Eu porque falei assim, olha, Não não... perde tempo. Tá, Nono, mas assim, não, então assim, Tem o perdão é outro resiliência, né? valor forte ali, sabe? Porque assim, a gente se perdoa nesse caminho, assim, toda a família. Porque às vezes você tem uma característica diferente do seu primo, do seu tio, eu e o Daniel, assim, como a nossa mãe faleceu cedo, a gente teve que conviver como sócios com os meus tios, então tinha um choque ali de geração, né, até de personalidade. E assim, nesse tempo a gente se perdoou, porque a gente foi, né, criado para isso, né, com essa sementinha. Não é fácil, né? Tem gente que imagino- perdoa, não é tem fácil, gente que perdoa mas- fácil, tem gente que é muito mais difícil. Só que vale a pena. Vale a pena, porque você se sente chega livre, no jantar de Natal, uma coisa assim, ou no almoço de família, as pessoas estão juntas, né? Não é porque está na terceira geração que não tiveram muitas brigas e discussões no caminho. Isso que é importante dizer, né? Porque existe, não tem como não discutir no café de domingo, alguma coisa da empresa. Talvez com o tempo você vai evoluindo, mas a algum momento teve, né? Hoje no café, no almoço de domingo, na casa da avó, hoje não tem, a gente não fala sobre negócio, assim. É aquela coisa só, que hora tu vai chegar amanhã ou tal, detalhes, mas a gente não fica Perfeito. batendo papo sobre os negócios da empresa. Isso sim foi um treinamento da governança dessa história toda nossa. Mas a gente sempre seguiu uma regra meio natural de a gente brigar na mesa, só que pode ser que depois de 2, 3 horas tá sentado na casa da avó, conversando e tomando um chopp, um vinho, confraternizando e passou. Pode ser que tu não fique do lado da pessoa, meu Deus, que vontade de falar contigo, mas tu tá num ambiente sem estresse, assim. Deu, aquilo foi lá dentro da sala de reunião. Então isso vale muito, muito. Porque quando tu quebra por uma parte societária ou do trabalho, quando tu quebra o vínculo com o teu parente, principalmente, assim, quando é família, tio, primo, sabe? Fica muito chato. Que muitas vezes estão ali na mesa. As coisas tendem a pegar um rumo pior, né? Então, assim, ó, tenta separar. Minha opinião é completamente contra a dele lá. Eu acho que isso vai dar errado, a gente vai perder dinheiro, mas eu sento contigo e como o macarrão da nona lá e tomo um vinho 2 horas depois, sem problema nenhum. É por isso que eles fazem mediação de tantas famílias empresárias, que é lindo de ver, porque só quem passou por essa dor sabe, né? Só quem passou por esse processo, acho que sabe conduzir. E não é que eu nunca quis Né? matar um tio meu, por exemplo. Sim, eu já quis. Ele já respondeu uma coisa que eu ia perguntar, até que eu anotei aqui. Uma história de bastidor daquelas, né, Val? Aquelas Exatamente. cabeludas, não precisa falar o nome do tio, do vô, do primo, não precisa falar o nome. Mas deve ter tido uma história muito cabeluda.
Tiveram várias. Teve várias. Pode contar alguma? É porque, assim, tem alguns momentos que a família, ela tem lá o seu negócio principal e como essa veia empreendedora, ela passa, né, de um para o outro, começam a surgir outros negócios. Os conflitos maiores que aconteceram até hoje dentro do nosso grupo familiar, que hoje tem várias empresas, cada um com a sua holding, tem seus negócios e tem a Zen. Então, assim, foram mais nessas outras empresas que meu avô criou. Muitas vezes até para diversão. Então, ele ia para a Alemanha lá trabalhar, gostou de tomar chopp e fez uma cervejaria. Então, assim, isso lá em 2000 e bolinha, coisa que não tinham tantas cervejarias, né, artesanais aqui. E aquilo gerou muito conflito. Confrontos até, porque... Por quê, né? Por quê? Desperdício e tal, Né? de dinheiro, Então, assim, imagino. Todo mundo queria ir no camarote do Oktoberfest, entende? Isso é bom, não tinha pensado nisso. E todo mundo quer, E como por você exemplo, cria uma regra para aquela família inteira se o camarote tem 10 lugares? Ou, né? Como você faz? Você faz um rodízio? Você nem pensava nisso, só... todo mundo quer chegar aqui, dar um brinde de uma cerveja feita pelo meu avô para vocês e dar como é brinde que para os faz? outros. Mas quem que pode dar brinde? É Quem, isso aí. sabe? Pois Quem que é. não... Alguém tem que pagar essa conta ali. Exato. E assim vai. Todas essas empresas Você que tem que entender. no circuito, até as próprias obras que eram feitas, não tem onde guardar, aplicar dinheiro, uma época era ruim, não sei o quê, então vamos fazer um prédio. E aquele prédio, vamos dizer que não foi legal. Pronto, era um motivo de discussão. Quem fez o projeto, quem é o corretor, então assim, muita Quem que não fez as contas certas? E a Zen funcionando, a Zen funcionando, trabalhando com gestão. Então, a gente foi profissionalizando lá e abafando os conflitos nas outras empresas pequenas, porque o empreendedor é assim, ele sai fazendo. E depois, quem vai tocar essa empresa que vai continuar no mercado, né? Ela não tem uma vida, um tempo para acabar, não. Agora eu vou desligar essa empresa aqui, não é um botão. Tanto meu avô quanto o irmão dele, eles criaram outros negócios. E hoje a nossa geração administra vários tipos de empresa, não é só a Zen. Sim. Então, assim, tem um grupo da família que administra mais o Montes, o hotel, o outro tem empreendimentos imobiliários. Dentro do nosso próprio escritório, a gente tem outras empresas. E todas essas empresas, em algum momento, entram na discussão de uma sala de conselho. Elas todas têm conselhos, têm Sim. governança. Depende do tamanho dela, né? Mudou muito, né? Como a gente falou antes, era meu avô e o irmão dele, um com 6 filhos, outro com 3. Só que o lado do meu tio-avô montou algumas empresas. O lado do meu avô, por exemplo, o Hotel Montes foi uma. Ali a gente teve uma cisão. Nessa linha, o Hotel Montes, por exemplo, eu e a Roberta não fazemos parte da sociedade do hotel. Mas já fomos. A Roberta até já administrou uma época o hotel. Então ficou com 4 tios meus só. Então foi segregando. Mas todos têm uma estrutura de governança adequada ao tamanho da empresa. Sim. Então, A por partir exemplo, de que tamanho, mais ou menos, que vocês implantam a governança? não tem Não tamanho. tem? É mais o tamanho da família do que o faturamento da família. O sócio, assim, a quantidade de sócio, organizar as informações, né, que chegam. Porque o que é pior é você ser sócio de uma empresa e não saber se ela está indo bem, se ela está indo mal. E quanto mais cedo você incorpora seus filhos como sócios e não uma mesadinha do final de semana, dar a casa, o carro, e falar assim, não, eu vou te tratar como sócio, eu vou te pagar dividendos, eu quero que você entenda aqui como a empresa funciona, ela dá isso de resultado, e uma parte desse resultado vai ser sua renda, sabe? Então, assim, quando você cria isso, o filho ali do dono, eles começam a se interessar por aquele assunto também. A ter um sentimento de pertencimento. E foi assim com vocês também, né? Isso. Começou assim. Vocês foram introduzindo assim. A partir do momento que você começa a entender de número, né? A gente formou em administração e entendeu, né, de como administra um negócio. Mas vamos dizer, uma prima que é dentista, ela não teve acesso à leitura de balanço, de DRE, de gestão de negócios. Ela vai ter que aprender de alguma forma, né? Pelo menos para ser uma boa sócia, porque em breve a gente vai estar discutindo expansão da empresa, onde vai fazer um plano de investimento, até a política de dividendos. Então, isso tudo não dá para fugir, a não ser que você coloque um representante. Só que em algum momento Ele vai ter que te explicar. ele vai ter que te explicar e você não vai entender, sabe? O Daniel me representa em várias empresas pela nossa holding. Só que ele chega assim, Roberta, isso aqui é importante, eu quero que você dê sua opinião. A gente senta, conversa. Então, assim, além de confiança, eu confio 100% no meu irmão. Só que os meus filhos, com a prima, né? Como vai ser isso? A gente precisa desde de novo falar, é assim. É assim que funciona aqui na nossa holding. Um de vocês vai ter que representar lá em tal reunião.
E assim você vai treinando eles desde bem novinhos. Pequenininho. Isso eu vi bem latente na reunião que eu estive lá com vocês, né? Na reunião do Conselho de Família, que vocês, não do Conselho de Família, né? Era um workshop para toda a família. Nós temos, né? Para contribuir. O Conselho de Família vai treinando essas pessoas, exatamente. né? Os sócios que não trabalham e os que trabalham também ficam felizes de ver a família ali apoiando, torcendo a favor e que, né, naquele momento a gente vai conversar sobre essa empresa e aí a gente vai... E o que eu achei legal é que por mais que às vezes tenham membros, por exemplo, tem alguém que tá noivo, tá namorando, essas pessoas também participam. Em alguns eventos, sim, claro. Muito legal, sim, porque... não, a gente tem divide, bem, né? bem dividido, assim, os consanguíneos, né? O nome Sim, isso mesmo, consanguíneos, isso aí. Uma hora vai fazer parte da família. Os agregados. E tem os agregados, tem os cônjuges, né? Então, assim, depende do evento. Tem evento para todo mundo, tem evento só para sócios, tem evento para todos que são familiares. A gente tem vários passos, assim, na empresa onde a gente abre mais informação, menos, ou a interatividade é maior, menor. Então, assim, a gente tem vários momentos durante o ano onde a gente inclui o CEO da empresa, ou o presidente do conselho, então a gente vai montando dentro da Zen, assim... E foi legal quando eles me convidaram que eu fui, eu imaginei assim, deve ser uma sala de reunião com alguns membros da família. De repente era um auditório e tinha não sei quantas pessoas, eu falava, meu Deus, quantas pessoas tem essa família? É muita gente. Aí já tinha os netos, já tinha todo mundo. Eu achei que, assim, eu vejo isso muito fora do Brasil acontecer, muito mais que aqui. Né? Você vê alguns países da Europa, como eles vão introduzindo os netos já para participar de discussões, de workshops. O nosso grupo é bem um pouco à frente, né? A governança, a gente ficou sabendo dela em 99, 2000 ali. Muito por conta minha mãe faleceu, o meu avô estava na prefeitura nessa época, ela era a gestora financeira da holding dele, meu pai era o CEO da Zen, que é a principal empresa. Então, isso tudo mexeu muito com a estrutura de governança da família. E, então, eles foram atrás de especialistas. Eles trouxeram o João Bosco Lodi na época, e os melhores consultores na época de governança, eles trouxeram para ajudar. E aí começou a implantar conselho, organizar quem é quem, qual é o seu papel. E o mais difícil é você falar, né? Assim, poxa, eu tenho 8% da empresa, então, assim, qual que é meu papel? Né? O que eu faço? Onde eu posso dar a minha opinião e aonde você não pode dar a sua opinião. E você vai ser voto vencido. E aí tem pessoas que têm essa facilidade de ser voto vencido, outras nem um pouco. E ali começam as discussões. Né? Implementar. E quem não tem a facilidade de ser voto vencido, começa a procurar essa facilidade. Porque vai dar um jeito de aprender. Aí começam a entrar os psicólogos e os terapeutas da família também. Dá um jeito de aprender, porque você vai ser voto vencido. Uma curiosidade, como que foi assim, o caminho pessoal de cada um de vocês até chegar a assumir a Hold? Já visse como se pula de paraquedas, mais ou menos? Já visse como é que é, mais ou menos? Não tivemos. A nossa mãe faleceu. Como a minha mãe, que é a filha do Hilário, então as ações, meu pai falou, isso não é minha herança, isso é parte dos meus filhos, então ele, no inventário, ele já passou pra gente, ficou com os imóveis que eles tinham, como casal e tudo certo, tinha o patrimônio deles junto, mas as ações das empresas, ele passou pra gente. E aí eu tinha 13 e ela 15. E a gente sentou na mesa da holding e daí pra frente a gente saiu... Isso vocês tinham, assim, quantos anos? 13 e 15. Peraí, você falou 13 e 15. 13 e 15. Que foi logo depois que a sua mãe faleceu. Nós estamos fazendo a conta aqui, a gente está em 2025. Porque eles iam convocar uma reunião, lógico, não foi tão rápido assim, né? Demorou um tempo para eles se organizarem, mas daqui a pouco tinha uma reunião. Aí eram meus tios. Não vamos convidar Roberto, Daniel, né? Tipo assim, como que faz? Mas eles são sócios, né? Então, quem que tá representando quem que representa? Vem a gente não foi em todas a gente não foi de cara em todas as reuniões. Mas aos poucos a gente dizia, tia, desculpa, né? Mas, tipo, eu preciso opinar, né? Eles viram, você já estava opinando. Eu falei assim, virou 15 anos, ao invés de eles serem menores, aprendizes, eles ganharam uma cota, um contrato social e falaram, aprendam, né? Emancipados, bota o nome. Em muitas empresas, não é um CNPJ, a gente não está falando em vários. Como eu falei, são vários negócios e aí
uns têm sócios, não tem sócio, e assim a gente vai Então, se organizando. Então não teve opção, aí a gente foi trocando pneu, o carro andando, sabe assim, e foi estudando, e foi aprendendo, e foi se aconselhando. E a gente apanhou bastante. É melhor universidade é essa. É melhor universidade. Lógico, tinha os tios ali que já estavam fazendo negócio. Tinha Sim. meu pai, que já era o CEO de uma empresa, então ele já tinha todo o conhecimento de negócios, de tudo. Então a gente tinha muito em quem se apoiar. E o ficar quieto, as coisas tocavam também, sabe? Assim, não precisava assim da nossa opinião exatamente. Mas a gente foi aprendendo e foi se capacitando para conseguir contribuir também. Porque também ficar só ouvindo falando amém não era o caso, né? Não. Então isso é bacana. Vocês se sentem herdeiros ou guardiões da empresa? Olha, a Depende gente... da empresa. Qual delas? Vamos abrir aqui os contratos, vamos listar. Número 1, eu sou herdeira. É que tem algumas que você não tem opção de herdar ou não, ela vem pro seu nome, né? Então, assim, tem algumas que a gente conseguiu falar, pô, mas você gosta mais disso? Fica para você. A gente fez uns organizações dentro da nossa holding, porque são muitas pessoas. E é interessante, às vezes, para você não ter tanta gente dando opinião, se você diminui um pouco o contrato social, você tem mais efetivo, você tem mais performance. Então, assim, em alguns momentos é complicado, assim, você conseguir abrir mão, desapegar. Às vezes você vai ter uma renda um pouco menor, mas você vai ter mais paz, entendeu? Então, assim, o que vem primeiro, né? Eu quero ter razão ou eu quero ter... É isso que me veio na cabeça agora. Eu quero ter paz ou eu quero ter razão. Acho que isso aí deve permear vocês o tempo inteiro. Tem hora que quando o conflito da ideia é muito ruim e não funciona, eu penso A, você pensa B, cara, um dos dois tem que falar assim, então fica com você e eu vou fazer outra coisa. Então, essa conversa não é assim também, em 10 minutos. Isso leva, às vezes, 1 ano, 2, 3, até as pessoas falam, não, realmente... eu acho que isso aqui combina mais com você, aquilo combina mais com você. Eu acho que essa relação de sociedade é assim. O que é bom para o Daniel é bom para mim. O que é bom, né? Então, se eu quero que ele vá muito bem. Então, assim, se ele gosta muito daquilo, cara, vai, faz, toma decisão sozinho, porque eu sei que você é melhor nisso. Então, eu defendo muito esse autoconhecimento. A gente saber também que tem nossas limitações. A gente não sabe de tudo. E assim, tem hora que você baixa a cabeça e você fala, amém, é isso aí. Então... E vai se resolver lá em outro canto. Então, esse processo é esse. Então, tem empresa que realmente você herda e você nem gosta muito dela. E tem outras que você adora e vira guardião. É aquela que você bota até para fechar, né? Não, essa aí não precisa, né? Essa é minha, acabou, né? Que você adora, que você, querendo ou não, tem alguma história envolvida. Então, assim, a Zen, eu acho que não tem ninguém da família que não vibre por ela, né? Que não torça por ela. Lógico que nesse caminho todo, a gente não teve um incentivo para trabalhar, ser executivo, né? Eu lembro do meu avô me pegando pela mão, eu queria fazer engenharia, ele dizia assim, olha, aquele engenheiro, aquele lá é engenheiro, olha lá o que ele faz. Ele fica ali sentado o dia inteiro, eu tenho uma dificuldade de ficar parado. Aí ele falou assim, e qual que é o salário dele, nono? É tanto. Eu falava assim, poxa, né? Não quero mais. Não quero mais não, sabe assim? Então, assim, não que ele ganhava pouco, mas o pouco em relação ao patrimônio que a gente já tinha por conta de outras rendas. Então, assim, tinha que ser muito por amor ali, né? Para começar uma carreira. Então, nosso caso não é muito para ser espelhado, meu e Daniel. Foi uma fatalidade. Então, é raro ver um caso que nem o nosso, que ainda mais que o meu pai também falou, não, é com vocês, então tá aqui o dinheiro. Dentro do meu estudo com próximas gerações, você precisa fazer isso de uma forma mais consciente, assim. Você... eu vou tratar meu filho como sócio? Ok, então cada tanto tempo você vai receber X mil reais. E você vê como é que o adolescente ali, o jovem, se comporta. Se ele receber aquilo e ficar parado e não estudar, não se desenvolver, não trabalhar... Com certeza. Você fala, meu querido, eu vou cortar, entendeu? Então, assim, é sócio, mas você vai testando as reações. Porque você só vai saber a hora que você botar o dinheiro na mão. A hora que se der a liberdade. Aí, depois, você pode... Puxar. Então, você coloca com condições. Você fala, a gente era assim. A gente tinha lá a nossa renda, só que a gente tinha que participar das reuniões, a gente tinha que ler os resultados, a gente tinha que contribuir, a gente tinha que ser educado com os tios. Então, isso tudo era o meu avô falando, E era outra tá aqui. geração também, né? Era. E o meu avô tratou assim, ele tratava os filhos como sócios, mas foi ali depois dos 70 anos, que ele já tinha 70, 80. Ele demorou para também abrir isso. Antes disso, os meus tios eram funcionários dele, né? Ganhavam um salário.
ou se não, eles eram bancados mesmo com mesada. E isso era muito ruim para eles. Sim. Eu vejo que Minha assim, autoestima é péssima. é horrível, Cai no sabe? dedão, Assim, liga pro pai e pede 50 mil para comprar, sei lá, tal coisa, para trocar de carro. Então, assim, era tudo muito pedindo. Aí, aos poucos, eles foram organizando, uma vez por ano a gente distribui uma grana aqui para você, que fulano precisa, então eu distribuo para todo mundo. Só que olha como fica. Não é porque um filho precisa de 50 que você vai distribuir para os outros 5, né? Sim. Daí a conta fica maiorzinha. Sim. E assim eles foram, conforme o tempo foi passando e o dinheiro foi sobrando também, eles foram organizando isso tudo. Hoje é via dividendos, a gente tem lá o que é igual para todo mundo. Dentro da nossa holding é um pouco assim, cara, um precisa, outro precisa, a gente não tem essa coisa muito, sabe? 2 para ti, 2 para mim, 1 para ti, 1 para mim. Dentro da nossa holding interna, Sim, eu e a Roberta só. Se a gente faz bem, tu precisa, então compramos um apartamento lá e vai para ti, fica no apartamento. E depois a gente vê. A necessidade de cada um, a gente vai organizando o patrimônio. Mas acho que essa parceria de vocês dois veio muito, acho que por causa também da perda da mãe muito jovem, né? Assim, isso foi se moldando, né? A gente brinca, como a gente tem... 2 anos se a gente discordar, o nosso voto não vale nada. Entende? Porque Exatamente, a gente tem metade de um voto de um tio, por exemplo. Se a gente discordar, fica um sim, um não, eles não adianta nada. não vai pra frente. Então a gente tem que obrigar isso é inteligência. Mas a gente se entende. Mas sobre a pergunta, olhando a Zen e tendo hoje tanto tempo que a gente lê, estuda, participa e faz, eu me considero um super guardião da empresa. Super, assim. Não é que caiu de herança, eu vou lá e espero cair o dividendo na conta. Não. A gente trabalha bastante para ela, a gente faz as reuniões. Hoje eu estou no conselho de administração também. E aí, mas não é só o conselho, acaba o conselho, tu se reúne com os outros conselheiros e tu faz, e tem conversa por fora para entender aquilo. Agora, nós estamos num momento de orçamento, a gente volta, faz reunião interna, vê o orçamento, a gente cuida muito daquela empresa. É como vocês levam a imagem dela para o Brasil afora também, porque vocês falam da empresa, vocês são a imagem, né? A Zen é maravilhosa. E tem uma coisa que no decorrer da governança a gente quase perdeu, é de ter essa proximidade da empresa. Então é um conselho que a gente dá para todas as famílias empresárias, aproximem a família da empresa, não deixa longe. Não é que bota para trabalhar, não entenda assim, mas a gente só ama o que a gente conhece. É impossível a gente amar uma coisa que a gente não conhece. Então, se a futura geração não conhece a empresa, não sabe direito o que ela faz, só sabe, ela não vai amar, ela não vai pertencer àquele mundo. Então, de alguma maneira, tu tem que trazer todo mundo para dentro e fazer com que eles se sintam pertencentes àquele ecossistema que é a indústria. Sensacional. Pertencimento, pessoal. Olha isso, né? E a gente também convive muito com algumas empresas do agronegócio, né? E a gente tem visto que eles têm falado a mesma coisa. Ou seja, fizeram tanta força para os filhos estudarem fora do Brasil. Porque você não vai trabalhar aqui no campo porque é isso, é aquilo, e o pai trabalha e é desgastante e tal. Foram estudar fora, e agora cadê que querem voltar, né? A gente tem visto isso. No agro, isso me chamou muita atenção, que eles têm passado muito por isso, né? E aí os filhos agora quererem retornar é um outro processo, né? Você tem que fazer eles gostarem do negócio. E hoje, além disso, Renata, assim, o que motiva aí um jovem de 20 e poucos anos não é comprar uma casa, um carro. E para isso os pais eram muito tranquilos, assim. Eu, como empresário, dar uma casa e um carro para o meu filho começar a vida, eles acham super normal. Agora, o valor da casa e do carro na conta bancária, nem pensar, mas pode... Olha, nunca vi acontecer, para falar bem a verdade. Assim, na geração dos meus tios, ganharam casa, ganharam carro. Alguns trabalhavam e melhoravam as casas, melhoravam os carros. Então, assim, hoje não é mais isso. Hoje eles querem andar de Uber... Eles querem acesso. Exatamente. Então, assim, eles querem investir, eles querem ter renda já com investimento financeiro, eles vão em cursos para investimento em... Então, exatamente. Assim, para fazer 7 em 1, e aí, né? Como faz, né? Qual é a fórmula mágica para você conseguir pegar aquele jovem e falar assim, bom, o meu padrão de vida é esse, eu não quero que meu filho também case e vá morar de aluguel numa casinha lá longe, onde ele tem, né, até segurança. Sim. Como é que fica a segurança? E assim vai. Então, são vários dilemas hoje que os donos de empresa, que a outra geração tem em relação aos mais jovens. Ao mesmo tempo, ele vai tomar decisão pelo caminho mais fácil, como todo mundo.
o nosso cérebro vai sempre procurar o caminho mais fácil. Exatamente. Então, assim, ó, por que eu vou me sacrificar para o retorno é baixo? Então, não faz sentido. Agora, também ficar sentadinho lá na empresa do pai para receber mesada também não funciona. Não funciona, exatamente. Assim, qual é o caminho, né? Assim, esse é o grande dilema. E cada família tem a sua cultura e sua história. Não tem receita pronta. Existem comportamentos que se você fizer, você vai melhorar a sua performance. Então, se o filho do dono... Eu tenho esse curso online porque de tantas pessoas, às vezes de longe, né? Buscar a gente, querer conselho. Eu falo, eu vou gravar. Então, assim, as pessoas podem escutar o que eu defendo, que é igual para todo mundo. A gente até anotou aqui para te perguntar, para você contar se com foi isso que certeza. te motivou a criar o curso. O curso, assim, aqueles 10 orientações serve para qualquer pessoa. Gente, peraí, só um pouquinho. O nome do curso é O Filho do Dono, né? Depois a gente vai deixar aqui o link da plataforma aqui do link. É sensacional. Eu sou embaixadora desse curso. E lá, exatamente isso que a Roberta falou, são os 10 mandamentos, o passo a passo para que você seja um filho do dono próspero, é isso. Isso, né? Você vai melhorar. Independente se você seguir aqueles passos, você vai melhorar. Agora, que existe receita mágica para você ter sucesso, não existe. Então, assim, não tem como você aplicar a mesma metodologia em todas as famílias. Então, tem uns detalhes que tem família que não adianta. Tem família até hoje que não tem conselho de administração porque não querem ninguém de fora dando pitaco no negócio. Então, assim, não entenderam ainda o valor de um conselho, Exatamente. entenderam que, assim, ó, você... é caro... Não, o retorno que vem... Nossa. Assim, ó, na Zen, a gente contrata conselheiros desde 99, desde 2000, assim. E o retorno que isso trouxe ao longo do tempo, a gente não consegue nem mensurar. Com certeza. Porque, assim, ó, além de abertura de mercado, além de boa postura, boa imagem para o mercado, assim, que não é uma empresa tocada só pelo dono. Algo que seja a nação do que eles trazem Porque, também. assim, são seres humanos, né? O maior risco que a gente tem é de uma pessoa só tomando decisão. Ele tem vários vieses ali. Ele se acorda num dia ruim. Exato. Ele pode acabar com o teu negócio. Eu gosto daquela frase, conselho é para proteger a empresa do próprio dono. Com certeza. Porque o Ele é um dono, ser ele humano. tem um amor, ele tem um apego e ele às vezes vai tomar decisões pelo coração e nem sempre pode. Ele é um ser humano e todo Exatamente. mundo Né? pode acontecer isso. Hoje a gente pode estar num dia no TPM aqui e eu É. acabar com o seu podcast, porque eu posso falar um monte de besteira aqui, porque eu sou um ser humano. Eu posso estar com meus hormônios virados, com o meu humor alterado e tomar a decisão errada. Então, o poder, quando ele é uma caneta só, ele tem esse ponto fraco, sabe? A solidão do poder é você tomar decisão sozinho. Quando você compartilha isso, quando você tem um sócio, você já diminui esse risco. Com certeza. E o conselho, ele melhora isso ainda, porque vem uma pessoa independente, querendo o bem da sua empresa, querendo performance do executivo e defendendo os interesses dos próprios sócios. Então, o bom conselheiro ele é aquele que olha para a empresa e fala, não, eu vou apertar esses executivos aqui para eles fazerem o melhor trabalho possível, mas sem correr risco desnecessário, porque os sócios são Mitigar, né? são importantes. E você falou um ponto importante, porque até nas últimas pesquisas agora que saíram de várias consultorias no final do ano sobre as dores dos CEOs e empresários, a palavra é solidão. É o primeiro lugar. Não, Claro. e assim, ó, não tem como. O CEO, ele só consegue baixar essa solidão do poder com o conselho. Ele nunca vai conseguir com um subordinado, um gerente dele, se aconselhar por alguma... Exatamente. Ele não vai conseguir. Em casa, ele não vai conseguir isso com a esposa, ou com o marido, Exatamente. ou com o amigo, nem no boteco. É só dentro de um conselho. E como é difícil, Ponto final. né? A pessoa, principalmente empresa familiar, conseguir entender isso, né? É muito difícil, gente. E assim, a gente entra no conceito do que é o conhecimento, né? Eu demorei para entender por que em alguns momentos na nossa família chegava alguém de fora com abotoaduras, assim, muito chique. Lá da Faria Lima? Isso, Veio o Faria Limer aqui pra Brusque e Não, fala que quer mudar Só tudo. que E aí? assim, né? Cabelos brancos, super chiquetoso lá. Sentava na ponta da mesa, no lugar que era do meu avô, e todo mundo ficava quieto. Obedecia tudo que aquele senhor falava. Eu falava, mas gente, mas por quê? Eu não tô nem aí para abotoaduras O dele. que vai acontecer muito, o que vai acontecer muito em empresas familiares é um deles tinha falado a mesma coisa que aquele consultor que chegou e falou, mas ele não... Ninguém ouviu ali, tá? E aí essa pessoa que falou se sente mal até, mas é sempre
Sempre assim, porque alguém falou alguma Como coisa parecida com aquilo. O de fora que importa, né? Eu demorei para entender até a diferença, né? O que é um consultor de empresa familiar e o que é um conselheiro de administração. Eu achava tudo era a mesma coisa quando eu era jovenzinha. Aproveita e diz isso, traz. Qual a diferença? ótimo. Qual a diferença de um para outro? O consultor de governança, ele vai organizar a sua governança, os seus ambientes, os seus fóruns de discussão. Ele vai dizer assim, olha, vocês estão numa reunião aqui, vocês estão falando da saúde da vovó. Não, aqui é de empresa. Então, essa parte aqui, a viagem de férias de vocês para, sei lá, para Cancún, vocês vão discutir em outro lugar. Aqui, então, o consultor de governança, ele vai organizar os fóruns de discussão e vai te ensinar que postura você precisa ter em cada uma. Então, tá. O conselheiro de administração é outro cara. É o cara que esse consultor vai te ajudar a buscar no mercado um perfil adequado para aquela família, que é muito o trabalho que você faz, né, Renata? É fazer esse match, né, entre o que a família precisa, porque às vezes a família tem lá o super ponto forte o mercado, mas ponto fraco financeiro, ele não se organiza direito, ele precisa é o momento. É o momento. Cada momento você precisa de um perfil diferente. Aí você vai lá e busca um profissional show de bola, forte, que tem muito conhecimento, que vai te trazer isso tudo em uma reunião por mês. Roberto, mas uma reunião por mês, eu tenho que pagar um jetão, né? Uma remuneração. Cara, mas ele se paga muito rápido. É muito rápido. E outra, é um preparo, não é só que ele senta na mesa e tem um preparo. O conselheiro não está ali para te ensinar. Exatamente. Tu pode aprender com ele, porque tu vai aprendendo com as posições dele. Mas ele não está ali para te ensinar, ele não é um professor. Exatamente. Ele é um cara que vai trabalhar na estratégia da tua empresa para botar o C-Level para trabalhar e fazer o tático, fazer o operacional, o executivo trabalhar. E ele vai estar na estratégia buscando o melhor performance da empresa possível. Só que ele não é teu professor. E quanto mais cedo, melhor. É o que a gente fala para as empresas. Quanto mais cedo, melhor. Né? E você vai acompanhando e vai aprendendo. Você não precisa trazer alguém agora que você não pode pagar pelo seu momento da empresa. Traga alguém que você possa pagar, mas traga. Aquela coisa, aprenda fazendo. Não fica deixando... eu só vou poder ter um conselho quando a minha empresa chegar em 1 bilhão de faturamento. Não, eu vou te contar. Tem empresas que a gente chega, eles falam, Roberto, então faz o seguinte, vem daqui 6 meses que eu vou fazer uma sala. Daí assim, a gente volta, não é, Daniel? A gente volta na empresa depois de 6 meses, tem uma sala chique, não precisa. Mas assim, eles querem ter uma sala com uma televisão, com não sei o quê, com cafés e tudo mais, porque o conselho tem que ser chique, não precisa. Exatamente. Então assim... É ótimo ter um ambiente confortável, né? Não, mas é que se é uma pessoa tão importante assim, a gente tem que receber bem. Não, legal. Só que é essa imagem, né, que o conselho passa. Então, eu quis dizer do abotoaduras e daquela parte mais, vamos dizer assim... Almofadinha, almofadinha que vem, isso assusta, mas a gente também tem que quebrar um pouco o julgamento, né? Então, assim, o que realmente é o conhecimento? Eu falo muito disso no curso do Filho do Dono. É o que a gente viveu, né? É o que eu estudei e é o que eu presenciei. E realmente essas pessoas, eles vêm com conhecimento maior em alguma área que você não tem. Então, exercitar essa humildade, falar assim, poxa, vou parar de olhar para essa abotoadura e o tanto que ele é chique, o tanto que ele é pomposo e vou escutar, né, a experiência dessa pessoa. Então, assim, não julgar as pessoas pela aparência ou pela forma com que falam, é o primeiro ponto para você, é o segredo para você conseguir abrir os seus ouvidos e escutar um conselheiro. E até um consultor de governança. E só pegando esse gancho do não julgamento, ele é muito importante dentro de uma mesa de reunião com o conselheiro, com o consultor e com o teu sócio, o teu familiar, o teu primo, o teu tio, o teu irmão, que a gente acaba botando rótulos. Esse daqui, tudo que ele fala não serve, aquilo tudo que fala é espetacular. E a gente bota isso e quando a Val começa a falar, eu já sei, já vai vir porcaria, vai vir coisa ruim. Não é assim? E a gente julga já na pegada diária, eu já sei que ela só vai falar porcaria. E eu não consigo ter a empatia de entender onde é que ela quer chegar com aquilo, qual é a vontade que ela quer colocar na mesa, tu já fica cego. E isso vai minando as reuniões e tu não vai conseguir ensinar o outro a falar de uma maneira que tu entenda. Tu vai ter que aprender a escutar o que ele está falando e entender com empatia o que ele quer falar. E tirar esse rótulo. Pode ser que saia porcaria? Pode. Mas não vai ser sempre que vai sair porcaria. Tem alguma hora que a pessoa vai acertar. E se tu estiver disposto a não bater esse carimbo em cima, uma hora tu vai aproveitar mais
e tu vai ser mais efetivo. Lembra que eu te falei? Gente, é MBA de governança. É MBA da terceira geração isso aqui. Porque o conhecimento que eles trazem, ele tá muito naqueles pontos onde a gente mais vê que é onde a governança começa e são os motivos dela parar de acontecer, digamos assim, né? Claro. Então, quando você começa a vir os atritos, né, o não escutar, ouvir alguém de fora, etc. O que eu vejo de empresa que constitui o conselho, de repente, passa um ano, então a gente não tem mais conselho. Acabou o conselho. Não, mas o que aconteceu? Brigamos, deu um problema aqui. Gente, vocês lutaram tanto para construir o conselho. Como assim acabou o conselho? Né? E aí, eu trabalho muito no ouvido da geração mais jovem. O Roberto, que é o nosso pai, e o Daniel, eles trabalham orientando a primeira geração e os fundadores de como escutar esses caras aqui. Então, é um trabalho que a gente faz em conjunto. Eu vou chegar para a pessoa da segunda geração, da terceira geração, e falar assim, vem cá, quando você faz assim com o ombro, quando você faz assim, você irrita o seu pai assim. Eu sei porque eu passei muito por isso. Essa daqui, deixa eu contar, tu pediu antes, né? Tem filmagem disso pra gente colocar depois, né? A Roberta lá. Eu bufava na mesa de reunião, começava a falar, ela fazia... torcia o narizinho, acabava a reunião. Mentira. Arrogante, você não vai me ouvir. E não vai me ouvir, e daí pra frente, acabava a reunião, já falou, não, fez, foi. Ai, não e acabava a reunião, acabava aquele assunto. Às vezes é um gesto que você nem quer irritar a pessoa, mas você faz naturalmente, e acaba com a conversa. Dá um sentimento de que tá perdendo. Tem que movimento assim, fazer assim com o ombro, tipo, não tô ligando. Ou se fazer assim, né, o pai tá falando, você tá assim, olhando pro céu, que saco. Cara, como é que o cara vai continuar conversando com você? Então, assim, isso a gente percebe nas reuniões. Aí eu chamo a pessoa e falo assim, eu vou conversar com você igual você tá conversando com seu pai. Isso mesmo. Principalmente quando é porque eles vão, às vezes, obrigados, né? Eles não sabem do valor daquilo ali. Aí eles falam, pra que eu tô aqui? Né? E você, teve alguém que te alertou? Nesse momento que ele não entende. A pessoa tinha medo de mim, ninguém... Eu descobri isso sozinha, pelo insucesso. Insucesso. Eu sou muito criativa, o meu perfil, né? Então, assim, eu faço análise de perfil. E é muito difícil você achar uma pessoa criativa. Num grupo, às vezes, de 200. É muito difícil. O criativo, ele é o mais raro. Só que ele tem aceleração mental. Ele tem muitos problemas, pra falar a minha verdade. A maioria toma remédio. Aí ela descarrega tudo no crossfit, tá, gente? Porque ela é adepta do crossfit. Aí você vai pro crossfit pra isso. Gasta energia. Então, assim, você precisa ter um hábito. Eu melhorei bastante, o Daniel sabe disso, mas era horrível. Eu tinha uma ideia por semana, tudo a minha ideia tinha que ser implantada, e não é assim. Isso é só uma ideia. Você tem que entender que nem todas são aplicáveis. Só que a mente do criativo é muito irritante. É assim, eu só conseguia escutar na sala de aula em pé lá no fundo. Não consigo ficar sentada. Então, assim, é difícil estar dentro desse corpo. É difícil ser eu, fala. É difícil ser eu. eu sou treinada, né? Tipo assim, eu fui treinada pela minha própria governança. Eu gastei, né, muitas horas do meu dia. Tomei muito Venvance para chegar até aqui. É isso mesmo. Então, assim, quando eu identifico um criativo no meio do grupo, eu começo a falar assim, parem de julgar essa pessoa, as ideias são ótimas. Só que ele vai ter que se controlar um pouco quando o papo é ler um resultado. Então, assim, é o como colocar as ideias, né? E aí a gente estrutura, vamos estruturar um projetinho para essa tua ideia, porque ideia solta em cima na mesa de um conselho não serve. Não serve. Ninguém decide ideia. Decide um projeto, decide alguma coisa estruturada, com payback, com custos, com o quê, onde é que vai chegar, qual é o problema que eu vou resolver, qual é o índice que eu vou melhorar. Então a gente estrutura essa tua ideia, que pode ser que ela não fique nem em pé na nossa planilha do Excel. E pode ser que ela fique e a gente traga para a mesa para ser aprovado. Conselho, não. Vota, não. Decide, ideia, não. É projeto. É projeto, é coisas estruturadas. A ideia pode ser, eu tô com uma ideia de lançar um celular. Posso gastar um dinheirinho nesse projeto? Aí tu pode aprovar alguma coisa de investimento num projeto novo de alguma inovação. Sim, mas ninguém vai falar assim, faz o celular, compra a máquina e faz. A gente faz autopeça, sabe assim? Não, sabe? Não é ali, ninguém vai decidir ideia. Não é como... Ela riu porque alguma coisa tem aí. Ela já fez um ombrinho assim, tipo... ele tava falando, ela tá assim... Agora você se explica, Roberto. Foi bem um tiro no meu pé, porque eu aprendi isso na minha jornada do conhecimento, né?
Falei, Daniel, agora eu entendi. Quando eu tiver uma ideia, eu tenho que escrever, né? Fazer um Canva ali, escrever ali, não um Canva ferramenta. E não ficar em pé no fundo da sala, Eu tenho que colocar ali pra quem, como, de que jeito, quanto vai custar, sim, e depois te mostrar. Ele assim, porque ele tem esse perfil, né? De gostar dos números, ele é organizado, né? Ele precisa ver. E não é assim, sair fazendo. Aí, é assim que eu tenho que trazer? Ai, que preguiça, nem quero. É que eu tenho um perfil muito parecido com o da Roberta. Eu sou muito criativa e muito executora, mas eu gosto que alguém escreva e anote lá no papel pra mim. Então, fácil, Se né? tiver alguém de projetos do seu lado, vai, né? Agora, tirar daqui e colocar Então, ali. você entende que fazer esses times na família empresária também é interessante? Sim. Fala assim, ó, esse aqui é o criativo, que ele gosta de escrever o projeto. Então, vamos juntar os dois? Claro. Então, assim, vocês são irritantemente complementares. Tem um consultor, o Arri, lembra do Arri Folk? Ele fala, O Harry é ótimo. Vocês são irritantemente complementares. E é isso, eles vão se irritar. Mas juntos eles vão entregar um bom trabalho. Viu, Harry? Tá fazendo efeito. Eles estão aprendendo com você. Eu aprendi muito com ele. O Harry é maravilhoso. Assim, a humildade para aprender, ela é o básico. Se a pessoa começa um trabalho com governança, quer trabalhar na empresa família e não tem o mínimo de amor a aprendizado, a se desenvolver, já descarta, já fica em casa, vai fazer outra coisa. Não tem como. O estudar e tentar pelo menos melhorar sua postura e é o caminho. Ninguém é perfeito. Até hoje, na nossa família, tem muitas pessoas ali que já foram muito piores e melhoraram. Então, o caminho é ir melhorando, porque senão... Eu acho que ela até está encaminhando um pouco. Eu e a Val, a gente queria, né? A gente até trouxe aqui para perguntar qual que é a dor das famílias empresárias que vocês buscam resolver com os negócios de vocês. Você já está trazendo um pouco disso. Né? Aí tem o portal Roda, né, que ele ajuda as empresas a implementar a sua governança com uma estrutura, né, que inclusive somos parceiros aí, realmente o portal, o sistema, ele é maravilhoso. E tudo isso que você está trazendo, né? É ajudar as gerações a se portarem, a se desenvolverem. É que a organização das reuniões, ela é um dos mandamentos daquele lado do curso. Não tem como você ter uma boa reunião sem ter suas pautas, tempo para cada assunto, quem vai falar. Porque só o fato de você escrever uma pauta... Tudo com ordem, né? Então, assim, você coloca lá, primeira coisa, abertura do presidente da empresa. Segunda coisa, apresentação dos resultados da empresa. Alguém vai ter que fazer aquilo. Então, a reunião fica organizada. Você sabe que horas ela vai começar, que horas que ela vai acabar. E aí não fica essas ideias soltas no meio da conversa. Eu acho que... Não, tu não acha nada. Tá na pauta? Não. Então, coloca na pauta. Espera o próximo mês. No próximo mês, ou abre aqui. Assim, eu não gosto de pauta com outros assuntos diversos no final. Tu pode até deixar uns 5 minutinhos ali para alguém, se quiser colocar alguma coisa, mas é rápido, é curto. Mas tem gente que não tem pauta, abre uma reunião sem uma organização. Então, o Roda, ele faz isso. Ele é a ferramenta que você vai colocar a pauta, os documentos de pré-leitura, né? Os books que você precisa ler antes da reunião, para não ficar lá tendo aulinha de leitura de relatório. Porque se tem muita empresa que a gente chega, uma que não tem um relatório. Não tem como fazer reunião. Então, reunião de gestão, sem indicador, sem DRE. E vocês apoiam essa jornada também, da estruturação junto com o cliente, de como não é só um portal de governança. O que é o clássico, a gente entra e monta a reunião do conselho. Isso aí. Porque eu não sei o que eu vou esperar da empresa de vocês. Então, a gente entra e monta a reunião do conselho. Ela vai funcionar? É claro que não. Ela não vai funcionar nesse primeiro estágio, mas a gente vai ver quais são os problemas. Cadê os relatórios financeiros? Não tem. Volta para a base. Relatórios, os números, os dados da empresa, de vendas, de custos, tudo, é uma base para tu formar um conselho. O conselho não vai trabalhar dos achismos nas conversas, ele não está ali. Aí, vendeu muito, vendeu pouco, o estoque está alto, está baixo, em relação ao quê? Em relação alto, ao baixo, quê? muito, pouco, feio, bonito. O que aconteceu semana passada? Em relação. Qual é o número? Eu faturei bem. E aí, eu não... Quanto sobrou no bolso, né? Então, tem assim, essa base dos relatórios. Então, a gente faz muito isso. E aí, a gente começa a entender quais são os conflitos, quais são os problemas, o que tem. Se tem alguma coisa que é em relacionamento, se tem alguma coisa que é na atividade da empresa. Organograma, né? Também. Organograma, que é clássico, tá bagunçado. Que o filho do dono, normalmente, ele faz tudo, não faz nada. Não é cargo, né? Filho de dono não é cargo. Filho de dono não é cargo. Então, assim, o cara fica do ladinho da mesa do pai. Eu já cheguei a essa conclusão. Outra coisa... Viu, pai? Eu sou barata. Acho que eu preciso ser... Olha, sou barata. A quantidade de coisas que eu faço. Olha, eu acho que a gente tem que rever essa participação aí. Outra coisa,
Conhecimento do dono não passa por osmose. Senta do meu lado e aprende. É Vê o que eu estou fazendo. Isso Não existe. Não é que não funciona. Em raríssimos casos deu certo, mas na maioria o sucessor não vai aprender, porque as coisas ele não tem essa carga, essa experiência, não vai funcionar. Senta do meu lado, vê eu fazendo que vai dar certo. Não vai funcionar. Descrição dos cargos. Então, assim, a gente também preza por cobrar da pessoa que tem condições de fazer aquilo, né? Então, assim, às vezes fala, são 5 filhos, cada um está num cargo. Você sabe o que você tem que fazer? Qual que é o nome do seu cargo? Né? Então, assim, o básico parece... Você é dono do quê, né? Você tem que cuidar de alguma coisa, tem que ser dono de alguma coisa. Entregar, porque o conselho ele vai validar depois aquela equipe de gestão da empresa. Tem gente que chama validação da diretoria, o que for. Mas é uma das pautas do conselho você validar, olhar a avaliação de desempenho, né? Plano de carreira também dos executivos. Hoje, pessoas... É o que a gente precisa desenvolver. A gente passou pela era aí da Revolução Industrial, Revolução Tecnologia, agora são pessoas, porque as pessoas que vão mexer na IA, né? Exatamente. IA vai fazer muita é o que a gente coisa, fala, é o a gente fala muito piloto, isso, não é o né, que nem o copilot, você é copiloto daquilo ali. Então, assim, quem que vai ser o piloto daquilo ali? Né? Como desenvolver? Então, a gente abre os PDIs de cada um, tem alguns que vão super bem. Você vai encontrar daqui a pouco no teu podcast nos nossos pupilos, né? Tipo assim, em breve. Adoro. Assim, que quando você fala assim, não, o melhor curso para fazer é esse aqui, ó, MD na Suíça, eu vou lá, então. Ele se formou na Suíça. Ele assim, falou. E se desenvolve, é humilde para aprender. Então, assim, você encontra nessa jornada da governança pessoas assim, e outras que falam, Roberto, eu nunca vou ler um relatório, eu não quero saber disso. Eu só sou herdeiro, ponto. Eu vou fazer igual meu pai. Dá o meu no dia 1º, tá tudo certo. Então, assim, eu vou fazer, Aí, eu quero fazer igual meu pai. Quando é claro assim, aí tem uma solução. Aí você também. acha até um lugarzinho para ele ali, como herdeiro, né? O problema é que quando é exatamente isso que ele quer, só que o que ele verbaliza é, gostaria de ser um diretor. Aí lascou. Aí é difícil. Então, assim, tem que estar claro o que cada um, o sucedido também, o sucessor e o sucedido. Tem uma coisa que a gente trabalhou nos últimos tempos, quando começou não tinha essa percepção, prestar muito atenção no sucedido. Porque ele tem que querer essa sucessão. A vontade tem que vir dele. Concordo plenamente. De baixo. E quando ele percebe que ele vai passar tudo e não fazer mais nada, ele naturalmente vai querer travar algum momento esse processo ou estender ele. E é um trabalho emocional aí que tem que ser feito. Totalmente. Então, né? entender qual vai ser o cargo dele ou a função dele logo ali na frente e ele estar confortável com essa nova vida é muito importante no processo. E a gente olha muito para o sucessor. Treina, dá curso, IMD e não sei o quê. E ninguém está preocupado. E o que essa pessoa, né, o sucedido, ele vai fazer depois? E o que ele vai motivar ele a continuar vivendo com saúde? Porque é aí que muitas pessoas às vezes adoecem, né? Porque tira a motivação principal da vida dele. É porque o mais fácil pro cérebro é fazer o que você domina. O que é fácil. O sucedido, né, o senhorzinho que está lá trabalhando, ele gosta de discutir a cor do uniforme, ele gosta de aprovar uma verbinha de marketing. Nossa, agora, nunca vi isso acontecer. Ele não quer parar numa mesa de reunião com um senhor de abotoaduras e discutir o plano de expansão da empresa. Ele é o dono da empresa e não quer fazer isso. Ele quer continuar falando assim... Não estou gostando da secretária da recepção. Vamos alterar, vamos trocar a secretária que eu não estou gostando. Então, assim, ele causa, às vezes, ele chama toda a diretoria para assuntos pequenos, porque é isso que ele gosta de fazer. Dor de fundador, né? Eu acho que é muito aquela coisa de, vamos pintar o estacionamento, que ele está apagadinho. Então, ele faz... Hoje, o dia dele foi resolver a pintura do estacionamento. Eles se rebaixam, eles não se elevam. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. E deixar ele ele vai fazer isso. É natural do cérebro, porque ele está cansado, ele já está mais velho. Ele fala assim, quer saber? Hoje eu só vou discutir lá a pintura de estacionamento. Deixa fazer. Mas alguém tem que estar fazendo estratégico. Exatamente. Alguém tem que estar... E volta, a manutenção pai, do caminhão. O chefe... Puxa de volta. O chefe, volta aqui. Volta aqui. Vamos falar de tema importante. Assim, eu tenho temas para você discutir que são importantes aqui. Você pode estar num dia ruim, você quer ir lá mexer sabe assim, com a manutenção do caminhão, mas depois você volta pra gente conversar, ou amanhã. Então, assim, não é você treinar as pessoas também para ter um olhar de empatia e falar assim, cara, hoje ele não quer tomar decisão difícil.
Hoje ele quer olhar para o basiquinho, ele quer... Só que quer vir trabalhar. Só que ele quer vir trabalhar todos os dias. Então deixa, permite, sabe? Assim, não julga. Deixa ele lá, falar com o pintor lá do estacionamento. Ele quer lá, mais pra cá, mais pra lá, deixa. E você continua pensando nas coisas que você precisa pensar, desenvolvendo seu plano de ação em cima de temas importantes, né? Chamando o contador para ver o que vai fazer com essa reforma tributária, que é coisa mais chata. Então, né? porque daí dependendo, não vai ter nem dinheiro para pagar o estacionamento. É melhor olhar para isso. Então, Tem coisa que eles não querem ver. Você quer ver quando uma empresa está indo mal, ninguém quer ver. Ele vai olhar isso. Ele não vai olhar isso mais. Não, ele não tem nem como, mesmo. Não deve. É muito chato. Esses trabalhos chatos tem que ficar para o sucessor. É chato, preocupante. E ele levar... Assim, ó, o nosso treinamento, o que a gente defende, é o cara não levar o problema. O problema é que já tem que ter feito o diagnóstico. Eu tenho a ameaça da reforma tributária, eu já conversei com o contador, essa é a estratégia que a nossa empresa vai adotar. O pai, o chefe, seja quem for, temos essas duas opções aqui, eu já estudei. Tá aqui, tá validado pelo fulano, mas o problema é esse, e tem aqui 3 opções. Qual você acha mais confortável? Essa. Então vamos lá, então vamos implantar. Então, essas conversas que eles esperam dos filhos. Agora, o que eles fazem? A reforma tributária está chegando, pai. Ô, pai. Vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim, pai. Vamos contratar uma grande consultoria para... Eu fui num evento lá que falou, eu vi no Instagram que não sei o que tem que... Eu vi no Instagram, então, assim, isso não é fazer gestão, certo? Você acha que falta execução na geração Z agora? Falta bastante. Você tem visto isso nas empresas? Vocês têm visto isso? É que falta técnica. Falta conhecimento técnico de tomada de decisão. Vivência, então, assim, eles precisam aprender a fazer diagnóstico de problema. Coisa que tem muito X, tem muito Y que também não faz. Sim. Então, não é só a Z. Sim. Então, assim, é muito fácil hoje no WhatsApp você encaminhar problema. Agora, você já viu alguém falar para você assim, Renata, estamos com esse problema e eu tenho 3 opções aqui para você escolher? Não, né? A pessoa só encaminha. Ou seja, é a capacidade de resolver problemas. Não, e hoje De fato, não é falácia essa habilidade, gente. Isso está faltando mesmo. E a falta de humildade também, de hierarquia. Falar, olha, eu não tenho poder para tomar essa decisão. Eu vou encaminhar para a pessoa escolher 2 ou 3 opções, mas isso levou um tempinho. E também mandar para várias pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho o mesmo problema, eu mando para 3 pessoas, as 3 ficam trabalhando em cima da mesma coisa e depois devolvem para mim e eu falo, pois eu já resolvi, né? O outro lá já resolveu. O WhatsApp hoje você encaminha tudo para todo mundo. Meu Deus, Renata, nós estamos encaminhando. A gente vai ter que marcar um outro Eu falei que era MBA, eu falei aqui no início. Agora que ficou bom. Exatamente. Não dá, a gente vai ter que caminhar para o final, que pena. Infelizmente. Vocês vão voltar no segundo. Gente, episódio 2. Mas antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta. Para quem é o portal e quem deve acessar o portal? Empresas que têm conselhos de administração, que querem se organizar, que tem conselho de família, conselho consultivo, quem faz reunião de negócio e que precisa de um local para ter acesso aos documentos, a organizar sua reunião. Então, ali você agenda suas reuniões, você tem todos os documentos dentro de um lugar só. O que mais incomodava a gente como sócio, quando a gente entrou, era que a ata ficava na pasta de uma pessoa da reunião. Lá no Drive, lá perdido, no documento. No e-mail, aquele monte de bagunça. Agora no WhatsApp tem um grupo que tem lá um monte de arquivo, então não é seguro, né? Assim, são informações confidenciais. Então, o Roda está disponível para as pessoas usarem da melhor forma também. Assim, não faz milagre. Você também precisa se organizar. Você precisa ter uma pessoa... E, Roberta, ele veio para democratizar esse acesso das empresas menores, né? Médias, pequenas, que estão começando a implementar a governança. E, no Brasil, hoje o Roda, ele é uma plataforma que ele consegue atender essas empresas. Sim. Ele consegue atender as empresas que estão em estruturação. Não adianta você trazer a Lua para quem ainda está lá caminhando na estrada. Né? Não, então, assim, ele atende o que precisa, porque às vezes as empresas não têm o conselho ainda de administração, porque não é uma empresa de capital aberto, e ela quer trazer, às vezes, um sistema, né, que vai trazer tanta dor de cabeça para ela, que para ela não faz sentido naquele momento. O nosso propósito na época também era a informação chegar ao mesmo tempo para quem não é
funcionário da empresa, que não está ali trabalhando todos os dias. Então, você conseguir falar assim, não, essa informação é importante lá para um sócio que mora fora. Então, você vai marcar ele vai ter acesso. Exato. Então, a gente tem sócios que moram em outros países e que eles têm acesso pelo Roda nas informações que eles podem ter, né? Não são todas as informações da empresa. Sim. E assim, tempo dele, você consegue delimitar quem precisa olhar o quê. Isso claro. É ótimo, porque eu sou cliente e funciona assim. Então, você consegue delimitar. Isso, cada grupo recebe a informação, né? Exatamente. E quem estiver nos ouvindo, assistindo esse podcast ou ouvindo, como faz para acessar? rodagc.com.br. A gente vai deixar lá no link também. Deixar, mas acessem, porque assim, é muito importante hoje, é muito importante a gente profissionalizar, né, Renato? Principalmente as pequenas empresas. E ele foi sendo criado lá dentro, né? Para que não se acabe. Dentro da Zen, né? Exatamente. Isso é muito bom. Para suprir uma necessidade nossa, que os mais jovens da reunião sempre tinham que fazer a ata, né? Ninguém lia a ata, ninguém aprovava a ata. Então, assim, fica lá, tá aqui, tá no portal. E, assim, a gente tem contribuições dentro do portal desde 2013, que a gente... 13, 14, né? Que a gente 2013. na Zen. E lá tem contribuição, são, por exemplo, do meu tio que já faleceu, entendeu? Sim. Tipo assim, tem coisas assim, comentários dele. A governança, ela faz isso. Ela dá para colocar todos os seus comentários ali no Maiá e fazer vários livros, né? Ela traz esse legado, sabe? Fala assim, poxa, olha só como a gente evoluiu. A gente só tinha 2 reuniões, agora a gente tem 3. Isso. Essa pessoa não participava, agora participa. Assim, é bonito ver que fica tudo organizado e guardadinho ali num ambiente seguro. Ai, maravilhoso, Bacana. muito bom. Quais são os conselhos, os ensinamentos que vocês deixam na mesa aqui para membros de terceira geração que estão passando por esse momento de assumir negócios, de sucessão? Vocês já trouxeram, né, acho que muitos exemplos do que vocês fizeram, mas daqui para frente, pensando no nosso mundo 2026, 2027, 2030, enfim, o que hoje a gente vê no mundo de necessidades, o que hoje a gente vê de prioridade, o que a gente vê de problemas, o que a gente vê de questões, né, econômicas, macroeconômicas acontecendo. Qual que é hoje o principal conselho que vocês deixam para essa geração que quer assumir os negócios, perpetuar, chegar na 4ª, na 5ª? Resiliência. Com consistência. Paciência. Porque não vai dar certo da primeira vez, não vai dar certo na segunda. Você vai fazer uma tentativa frustrada, vai ter outra. Isso, você não vai se formar. É que nem na academia, tu não ganha diploma, não precisa mais ir. Você vai trabalhar a governança o resto da vida. Tu vai ter uma evolução dela, tu vai melhorar ela, só que tu vai ter que ser resiliente nela, trazendo as regras que você colocou para ter esses fóruns, para ter essa organização. Vira e mexe, tu tem que revisitar elas, criar de novo acordo. Lá dentro da Zen, a gente faz isso há 25 anos. A gente reformulou o acordo ano passado, reformulou todas as holdings ano passado, mudou a estrutura de votação para membros de conselho, para decisões grandes, mudou tudo, porque mudou a estrutura societária também. Então, é uma evolução sempre. Então, assim, resiliência, vocês busquem conhecimento e tente de novo, porque não tem um outro caminho. Tá? Não vai chegar ninguém com uma varinha pilim-pim-pim e vai te dar uma fórmula mágica que vai funcionar. Que bom, meu pai saiu e eu sou o melhor CEO do mundo. Não vai acontecer. Sabe? É com o tempo e é com o estudo e é com tentativa e erro que isso vai acontecer. Então, tenta de novo. Deu errado, vai mais uma vez. Não adianta balançar um ombrinho lá no final da sala. Não balançar só o ombrinho. Vai estudar, procura conhecimento, ajuda de profissionais. Mediação é interessante. Mediação é muito importante. Mediação, isso é muito importante. Porque aquele senhor de abotoaduras chique lá, o consultor de governança, que todo mundo obedecia, ele, querendo ou não, fazia esse papel, né, de falar a mesma coisa, às vezes de outro jeito. É o que a gente faz com algumas famílias que a gente acaba se aproximando e não é, a gente trabalha com isso. Não, a gente começa a escutar uma história e fala assim, gente, mas é tão fácil, quer ver? Eu falo a mesma coisa pra Renata. E outra coisa pra Val, ela vai falar assim, mas ela quis dizer isso. Só que vocês, às vezes, estão ligadas numa emoção que não conseguem se ouvir nem se enxergar. Assim, eu passei por isso semana passada. Um cliente falou assim, você tem que olhar para isso, você tem que olhar para aquilo, me ajuda porque tá um caos isso aqui. Você já olhou para esse lado? E para aquele outro também? Meu Deus, eu não consigo enxergar assim. Eu falei, então eu vou conversar com a pessoa que você está reclamando, mas você não consegue enxergar, ela não é desculpa que a pessoa está dando.
Realmente ela não tem isso para te dar. A gente só dá o que está sobrando na gente. E você está exigindo uma coisa que não tem como. E é sua responsabilidade também formar essa pessoa para depois ela te dar o que você está pedindo. Entende? Então, assim, é você conseguir organizar essas relações. E a empresa familiar, ela vem com uma carga emocional porque são famílias. São famílias e é muito amor, né? A gente olha para os nossos pequenos. Você era a sobrinha, fofinha, que o titio jogava para cima. Daqui a pouco é sua sócia e você quer um olho dela, porque ela está discordando de você. Então, não é fácil também para os mais velhos ter uma relação lateral e adulta com quem você só comprava presente de aniversário, de Natal, e que bonitinha, né? Assim, que gracinha. Ela aprendeu isso, aprendeu aquilo. Olha, você tá trazendo... Governança precisa de psicologia, gente. Precisa de muita psicologia. Mas são três áreas, né? É a psicológica, é jurídica e administrativa. A governança, ela tem esses 3 pilares que eu demorei anos para aprender, né, Daniel? Um dia caiu a ficha, eu falei, Daniel... Cara, olha só, se a gente não contratar um advogado, a gente não anda com os documentos. A gente precisa da área jurídica. A gente precisa da parte administrativa, de conselheiros, sabe, da base de gestão, senão a gente também não anda. Que negócio tem e que se tocar. não tiver o comportamental, eu não digo nem que é psicologia, precisa do comportamental, sabe? Da neurolinguística, da comunicação assertiva. Você também não anda. Então, tem que perceber na sua família qual que é a prioridade, mas um pouquinho andar com as 3 áreas... em paralelo, assim, senão também você não tem sucesso. Então, assim, é complexo, é uma área da administração de alto escalão. Eu falo assim, tu não vai fazer governança no chão da fábrica, tu até faz, ela chega lá com regras. Tem reflexo. Com regras, com comportamento. Mas a gente fala com sócio, com dono de empresa, e eles precisam se elevar. Porque esse é o grande desafio. Às vezes eu olho para os meus clientes e falo, se eleva, levanta, olha a tua empresa de cima, para de querer ficar resolvendo coisa pequena, sabe? Dá autonomia. Se você não der autonomia, depois você vai ter que fazer isso para o resto da sua vida. Sim. Então, a técnica de delegação de poder. Então, isso tudo envolve esse trabalho. Com certeza. Viu? Você que está entrando em conselhos agora e também tem todo o seu background de psicologia. Então, você já tem a faca e o queijo na mão. É o que envolve tudo isso. Não, por isso que é empolgante pra gente. Cada família que a gente atende, que a gente resolve trabalhar junto, tem algumas que não dá, tem algumas que vocês não... demitem. Não. Tem umas que vocês demitem. Fala assim, com você não vai dar, porque o seu nível, né, ainda de... Não é que muito bem. Sabe qual é o nível? É o nível de querer. Tem gente que não quer, às vezes um só quer. Você tem que querer isso, tem que querer, gente. Mas não quer de verdade, não adianta. A gente tem que pedir para sair, a gente pede para sair. Às vezes a gente já pegou muito desse... O dono chega lá, então, me falaram que eu tenho que montar um conselho. Diz aí então que eu preciso. Então, assim, é melhor parar por aqui. Porque, não dá, né? Não dá. E é tão bonita a evolução. Agora, quem quer de verdade não tem perfil que não tem alguma solução. Tá? Mas tem que querer. Isso a gente já vê na consultoria, né? Na consultoria você já vê a empresa... Você já vai saber, exatamente. Com certeza. Mas é pra cima, né? Mas tem gente que demora a aflorar um pouco isso, né? Aquela pessoa que não, tá ali, tá sendo cobrada pelos sócios, ele sabe que ele precisa, ele vai indo. Chega um momento quando você vai evoluindo, eu já passei por isso várias vezes. Aí eles começam a mostrar, mas eu não queria mesmo isso, sabia que isso não ia dar certo. Então tem isso também. Frases, eu te disse. Eu te disse que trazer alguém não ia dar certo. Cara, exclui essas frases. Exatamente. Exclui porque elas não vão nunca... elas não vão ajudar. Não vão ajudar. Vamos passar uma borracha ali e mudar tudo, né? O importante é começar, eu acho, e convencer alguém para te ajudar, né? Assim, também não é tão fácil você dar match, porque são culturas diferentes. A gente respeita as diversidades, as pessoas diferentes. Sim. O nosso escritório é muito simples, porque a gente não tem esse julgamento, a gente respeita a história. Então, se a empresa chegou até ali, cara... No Brasil, né? Você chegar com uma empresa não é para o Brasil não é para amador. Não, então assim, baita respeito pela história, como chegou e como é que eles, às vezes assim, fazem impacto social e econômico imenso numa região, mas daqui para frente eles têm que escrever uma história que se mantenha. É como se cada empresa falasse o seu dialeto, sabe? Assim, elas fazem... Concordo. Eles falam o seu dialeto. Agora, eles têm que começar a falar uma língua que todo mundo entenda. Sim. Porque a quantidade de pessoas aumenta. Então, o que está na cabeça de 1, 2,
ok, o dialeto deles, eles né? conversam além o dialeto administrativo deles. Agora a gente tem que formatar para vamos dizer assim, não é uma capital aberta, né? Não precisa, né, ir lá e abrir capital. Mas ela precisa estar como? Tipo, a Zen, ela tem os seus controles e ela é uma empresa que ela fala com qualquer empresa. Então, assim, ela precisa entrar num padrão, né? Mínimo de relatórios, de gestão, para você ficar no mercado de uma forma adequada. Isso valoriza seu negócio. Sem Muito dúvida, você ganha muito dinheiro com isso, é fato. É uma visão, assim, de não ter... É visão lean, né? De não ter coisa parada. Então, hoje, dinheiro parado, quanto custa? Né? Com a taxa de juros que a gente tem. Exatamente. Então, toda essa visão, a governança traz e os benefícios são imensos. Ai, Meu em Deus, breve, capítulo 2 do MBA, governança terceira geração, pela terceira geração aqui da família Zen, né? Isso mesmo, mas a gente vai ter que ter um outro papo, porque realmente muito bom. Foi muito, muito bom. Nossa, passou muito rápido, estourando. A gente queria o nosso agradecer tempo, mas a foi presença de maravilhoso. vocês, né? Porque eu sei que vocês vieram lá de Brusque para participar desse bate-papo. Eu admiro muito a família, admiro muito, acho que tudo que eu já vivenciei. Somos parceiros de negócio e o que o Brasil precisar de empurrão para que as empresas elas realmente prosperem, eu acho que é isso que a gente tem que se apegar. Né? Quem é minimamente patriota e gosta do Brasil tem que apoiar as empresas brasileiras familiares, porque aqui está o coração, é o que a gente fala, aqui está o PIB. Então, vamos... eu acho que é um olhar admirável quando a gente vê uma empresa hoje no Brasil, com todos os percalços que a gente falou, que não é para amadores mesmo, né? Chegar nesse momento que vocês chegaram. Então, parabéns a todos vocês, aos avós, aos pais. O Roberto, pai de vocês, que eu conheço, que é maravilhoso. E, em breve, teremos aí o segundo episódio, MBA Parte 2, Governança. Com certeza. E parabéns para vocês, né, por terem se despertado para isso e estar levando esse legado da família para frente, né? Que isso é muito importante. Eu acredito muito em tudo isso e, assim, parabéns mesmo por esse despertar e por estar despertando também jovens, né, sucessores. Vocês que animam a gente não desistir. Eu já pensei em desistir, tá? Brincadeira. Agora você tem que... Seu pai já falou, hein? Olha lá. Ainda estamos em aprendizado, né? Eu ainda me considero uma aprendiz em muitas áreas, então... Obrigada. Eu queria fazer um próximo trazendo os baby boomers, os filhos de vocês. Para entender, a gente tem essa demanda, tá? Já pediram pra gente fazer um podcast com as crianças e jovens, adolescentes da quarta geração, só para entender o que eles pensam. Acho que vai ser divertidíssimo. Vamos fazer. Eu trago, tenho 2 assim. Vamos fazer, em breve. Mas eu agradeço também e eu quero dizer que a gente tem muito orgulho de fazer parte da família que a gente faz, da empresa que a gente tem. A gente tem orgulho, assim, gigantesco do como a gente conseguiu se organizar com todos os problemas que a gente já teve no decorrer da estrada. E o orgulho de hoje poder até ajudar outras famílias e outras empresas para continuar deixando esse Brasilzão cada vez maior, cada vez melhor. Interessa como que esteja sendo administrado, mas a gente tem que fazer o nosso. Muito bom. Porque se a gente não fazer o nosso bem feito, não adianta. Então, assim, obrigado pelo convite. Bacana. E a gente já confirma que a gente vem na próxima, no número 2 também. Vamos crescer aquela plataforma, filha do dono lá, agora tem MBA. Obrigada, Renata. E nós vamos ficando por aqui. Mas, em breve, teremos novo episódio do nosso tão querido podcast C-Level Connect. Obrigada.